Boa noite, hoje é segunda-feira e como de costume está no ar o X da questão, graças a Deus, coragem, como diz o nosso amigo que eu tanto admiro, Chico Pinheiro, quando ele começa o programa dele às segunda-feira de manhã, no Bom Dia Brasil, ele diz coragem, e é isso que eu desejo para você, coragem para essa semana, para encarar esses poucos dias que faltam para terminar o mês de janeiro. Hoje nós vamos estar com a presença do deputado André Figueiredo, já vai entrar na linha com a gente para falar sobre o auxílio emergencial. Também tem no nosso programa de hoje da questão para falar sobre a questão da vacina contra a Covid-19. Vamos falar aqui sobre perguntas e respostas que todo mundo talvez queira fazer, queira conhecer, como é que vai proceder esse período de vacinação. E também eu quero aqui já aproveitar e agradecer a você que está assistindo a gente, que compartilha nossa live, que ajuda a nossa programação e para o ar. Já vai estar com a gente, como eu disse para vocês, o deputado André Figueiredo, ele é líder do PDT, para falar sobre a questão do auxílio emergencial. Será que nós vamos ter mais um período de auxílio emergencial? Será que não? Há um contraponto entre a Câmara dos Deputados e o presidente da República, Jair Bolsonaro, junto com o seu Ministério da Economia. Muitos defendem que continue o auxílio emergencial, outros não. Por isso que ninguém melhor para falar sobre isso, nós chamamos o deputado André Figueiredo, que vai entrar no ar com a gente já. Nossa equipe, enquanto isso, vai colocar o comercial do nosso parceiro Júnior Tintas, que eu esqueci de comunicar isso à minha equipe, mas eu tenho uma equipe tão fera que já eles acham ali. Enquanto eu ligo para o deputado André, que vai entrar com a gente para falar sobre essa questão. Como eu disse para vocês, a gente vê muitas coisas nas redes sociais, no Facebook, que fala sobre... Vou pedir o Igor para poder já conectar para mim aqui, por favor, no meu celular, para poder estar falando com o deputado. Muita gente fala sobre, vai ter sim, outros dizem que não. Há uma divergência muito grande. Hoje, inclusive, eu assisti parte da sessão da Câmara dos Deputados, onde havia deputados que estavam ali defendendo a permanência do auxílio e outros não. O que se sabe é o seguinte: o auxílio é de extrema importância, eu considero o auxílio de extrema importância para diminuir esse impacto violento na família brasileira. A gente sabe que com a pandemia diversos postos de trabalho foram fechados, empresas saíram do Brasil e foram para outros lugares,
E infelizmente o que a gente está vendo aí é que muita gente desempregada, porém, o auxílio-desemprego deu um arrebate, né? Deu uma força ali. E nós convidamos o deputado André Figueiredo, que prontamente aceitou para falar com a gente, um deputado bastante atuante aqui na cidade de Crateús, né? Vale lembrar que foi um deputado que locou algumas emendas para a saúde, por isso a gente achou que fosse justo conversar com esse representante. Não vamos esquecer o comercial para a gente já entrar em contato, já entrar na linha com o nosso querido amigo deputado André Figueiredo. Eu tenho retorno, equipe? Eu tenho retorno. Deputado André Figueiredo, boa noite, muito obrigado, você nos ouve? Só um instante, por favor, deu um probleminha técnico aqui. Deputado, você nos ouve? Só um instante, tem um pequeno problema aqui, mas o Igor já, como sempre, soluciona. Deputado André Figueiredo. Pronto. Agora sim. Estou na escuta. Pronto, deputado. Primeiramente, agradecer a sua participação no nosso programa X da Questão aqui na TV Web Radar Crateús. Muito obrigado, deputado. Boa noite. Bem, boa noite. É um prazer a gente estar batendo esse papo aqui, trabalhando, lógico, dentro de um dia que não deixa de ter uma relevância dentro dessa situação de dificuldade que a gente passa, mas pelo menos já começamos a ver uma esperança, porque com o início da vacinação, não obstante a irresponsabilidade do presidente da República em pregar o negacionismo, em protelar ao máximo a aprovação dessas duas vacinas iniciais por parte da Anvisa, nós vimos a celeridade que o governador Camilo e outros governadores também tiveram para que logo depois da aprovação já pudesse disponibilizar para as suas populações poderem começar esse processo de imunização. Deputado, graças a Deus, a gente também acompanhou pela televisão, a gente acompanhou pelas mídias sociais, né, a chegada da vacina aqui no estado do Ceará, e um fundo, ou melhor, uma grande esperança pairou sobre o povo brasileiro diante da situação, essa lamentável situação de tantas pessoas que se foram diante dessa doença. Mas, deputado, nosso assunto, nós vamos falar sobre o auxílio emergencial. Você, como um grande parlamentar, premiado sobre as suas atuações, sua participação junto à Câmara dos Deputados, queria que você estava falando um pouco para a gente sobre alguma possibilidade do auxílio emergencial continuar. A população tem tido muita dúvida, a gente encontrou ninguém melhor para falar sobre isso, um representante do povo, legítimo como você. Bem, o auxílio emergencial, na verdade, não era do interesse do governo federal desde o início. Eles queriam a sinalização de uma ajuda de R$200, nós conseguimos dentro do parlamento construir esse grande acordo para que nós pudéssemos aumentar e que no início seriam 3 meses, conseguimos 5 meses com valor de R$600 e posteriormente pelo menos mais 3 com valor de 300. O presidente da República sinaliza dizendo que não tem dinheiro. Ora, não tinha também há 10 meses atrás. E os recursos eles foram obtidos com anulação de alguns pagamentos de empréstimos e juros sobre esses empréstimos para que nós pudéssemos protelar e, consequentemente, fazer com que o povo brasileiro não morresse de fome, né? Então, nós conseguimos isso naquele momento e queremos conseguir isso agora com o início dos trabalhos a partir de fevereiro, pós-eleição da presidência da Câmara, que nós possamos construir um caminho e, consequentemente, fazer com que o auxílio emergencial possa votarmos o auxílio emergencial e que ele possa voltar para ajudar o povo brasileiro a passar por esses momentos de dificuldade, porque daqui que nós tenhamos um processo de imunização que efetivamente possibilite as pessoas a voltarem a ter emprego e renda como tínhamos antes, vai demorar um tempo. Então nós precisamos fazer com que dê ajuda, consequentemente a atividade econômica não pare, né, e o Brasil não entre numa crise ainda maior. Então nós temos muita convicção de que possamos construir esse grande acordo para em fevereiro votarmos um novo auxílio emergencial. Deputado, a gente percebe no comportamento do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, uma certa resistência sobre a questão do auxílio, assim como a gente também já ouviu algumas declarações dele, como dizer que não tem dinheiro, como que o Brasil entraria em um colapso financeiro se permanecesse
o auxílio, mas também não entraria num colapso se as famílias deixassem de receber esse valor, uma vez que a gente vê que várias empresas tiveram que fechar suas portas porque a pandemia afetou diversos setores de serviço, enfim, diversos setores como isso aqui. Deputado, mas na Câmara você já pode perceber, embora esteja de recesso, que há um movimento para que esse auxílio permaneça, ou percebe-se que existe mais um alinhamento ali, os deputados são mais próximos do presidente, que não haja a continuação do auxílio? Como é que está na sua visão, na sua experiência de parlamentar? Bem, eu vejo que a gente vai ter que definir um auxílio, pelo menos para os próximos meses. Nós não temos como fazer o Brasil parar mais uma vez. Nós tivemos aí o final do ano, que de qualquer maneira nós ainda tínhamos o auxílio emergencial mesmo, que reduzido a 50%, agora em janeiro já não tem mais. E nós temos que construir, com certeza, para o mês de fevereiro, porque as pessoas vão começar a entrar em pânico. Então é necessário, é indispensável a pressão da população brasileira para que o parlamento se posicione, uma vez que o presidente da República, ele tem trabalhado na perspectiva de negar todo o impacto que, infelizmente, essa pandemia está trazendo para o Brasil. E isso é muito ruim. Então, nós temos que construir esse caminho junto com o povo brasileiro. O parlamento escuta o povo brasileiro. O presidente da República, com a sua legião de seguidores do ódio, lamentavelmente, quer acirrar todo esse processo ainda de afastamento de boa parte do povo brasileiro. Alguns, porque divergem de outros, acabam proliferando a cultura do ódio. Só que não, nós queremos construir um caminho bom para o Brasil, e é isso que fez que nós tivéssemos o auxílio emergencial, que nós tivéssemos a possibilidade da suspensão dos contratos de trabalho e, consequentemente, a redução do desemprego, que nós pudéssemos compensar a queda de arrecadação por parte de estados e municípios, e os estados e municípios não quebrarem. Então, todas essas soluções nós encontramos dentro do parlamento, e vamos encontrar mais uma vez, se Deus quiser, a partir do momento que elejamos um novo presidente da Câmara, independente de quem seja. Tenho certeza que o parlamento saberá ter a responsabilidade que, infelizmente, o Poder Executivo Federal não está tendo. Deputado, a gente percebe também que diversas vezes o presidente culpa o parlamento por tentar dificultar os andamentos do seu trabalho. Mas hoje, por exemplo, o presidente, ou ainda presidente da Câmara, deu declarações dizendo que, na verdade, o presidente mente o tempo todo e espalha fake news. Esse relacionamento presidente-parlamento tende a piorar, tende a melhorar com essas eleições aí para o parlamento, entre Baleia Rossi e o candidato da situação, da indicação do presidente? Não, veja bem, os dois candidatos, eles são pessoas que têm uma respeitabilidade dentro do parlamento. Não considero que nenhum, por exemplo, tenha uma sinergia com o nosso pensamento em termos de política econômica. Mas também eu não considero que nenhum será subserviente ao Bolsonaro. Então, o que importa é que qualquer um dos dois que venha a ser eleito, que são os dois principais, que eles realmente assumam um compromisso perante o parlamento de defender a independência do legislativo. E é isso que nós vamos trabalhar enquanto oposição, para que realmente o poder legislativo possa ter essa independência, e que seria muito bom se o atual presidente, o Rodrigo, ele pudesse ter, pelo menos deixar o legado de instalar a comissão processante do impeachment, porque são 61 pedidos que existem lá no parlamento, e, lamentavelmente, não se instala esse pedido. Motivos tem de sobra, e nós vamos continuar cobrando que possamos instalar essa comissão, independente de quem venha a ser o presidente. O Brasil não pode mais continuar com uma pessoa que tem tido a irresponsabilidade, a incompetência, a inoperância como características de sua gestão. E é por isso que nós vamos trabalhar muito. Felizmente, nós temos aí, como aqui no caso do Ceará, governadores como Camilo que efetivamente dão um exemplo para o Brasil. Então, são alguns estados que conseguiram superar por conta de seus governantes. E o Ceará, graças a Deus, tem um governante que corresponde à altura do povo que o elegeu com a votação consagradora. E é por isso que nós conseguimos, com a ajuda o Legislativo, o Poder Judiciário, os governadores e prefeitos, nós conseguimos, graças a Deus, conseguir minorar um pouco o sofrimento do povo brasileiro. Então, nós vamos continuar nisso. Eu tenho certeza que em fevereiro nós conseguiremos reativar o auxílio emergencial
para que, pelo menos durante alguns meses, a população não venha a passar fome. Deputado, eu sei que seu tempo é curto, mas para finalizar aqui com mais uma pergunta, eu queria ouvir, juntamente com os internautas, qual será o maior desafio, os maiores desafios, na verdade, desses próximos 2 anos que o parlamento terá diante ao povo brasileiro? Bem, nós temos que ter, Isaías, uma resistência. Nós temos que resistir a quaisquer tentativas de macular a democracia. Nós vimos que nos Estados Unidos, que, digamos assim, não teríamos sequer a projeção do que aconteceu com aquela invasão do parlamento, nós temos que resistir para evitar que alguns seguidores do ódio possam ter um comportamento semelhante, como já tiveram em alguns momentos, inclusive jogando bombas, fogos de artifício em direção ao Supremo Tribunal Federal. Então, a resistência à defesa da democracia é um desafio que nós não abriremos mão. Mas existem outras questões, como a reforma tributária, que eu considero um caminho indispensável para que nós possamos ter uma redistribuição da renda no nosso país e, lógico, resistir também para que não venhamos a ter o patrimônio do povo brasileiro sendo entregue nas mãos do interesse do sistema financeiro. Não podemos admitir a política de privatização de instituições que são importantíssimas para o Brasil, como o Banco do Brasil, como a Caixa, como os Correios, como o Serpro, Dataprev, Petrobras, enfim, instituições que são importantíssimas, tanto na segurança de dados, quanto na área de comunicação, quanto na área financeira, para que nós não venhamos a ter o Brasil sendo dominado por 3 instituições financeiras privadas, em detrimento da capilaridade de instituições como o Banco do Brasil, Caixa Econômica e Banco do Nordeste, por exemplo. Por isso que são esses desafios, mas eu tenho convicção de que o parlamento tem a maturidade suficiente para, juntamente com o Poder Judiciário e juntamente com os governadores, prefeitos, principalmente com o povo brasileiro, que a gente possa ter a resistência nos próximos 2 anos e o Brasil não ser entregue, não ser vendido, não ser saqueado pelos que estão no poder hoje em dia. Deputado, a gente sabe da sua atuação, a gente sempre confere, a gente sempre está ali olhando todos os deputados, como é que está sendo suas ações, a gente percebe você muito atuante ali no parlamento e aproveito aqui para fazer um apelo em nome do povo brasileiro, de todo cearense, crateuense, sobretudo que votaram em você na eleição passada, e agradecendo também sobre o que você tem feito aqui por Crateús, mas fazer um apelo aqui diante da fala do presidente que a conta vai chegar se o auxílio emergencial continuar. Continue nos representando, lutando pelas classes menos favorecidas, porque a gente sabe que a desculpa de um governo ineficiente é aumentar impostos, é punir o povo como repreensão. E a gente sabe que, assim como você, outros parlamentares também atuantes que se preocupam com o povo brasileiro, não deixará isso acontecer. Eu agradeço desde já a sua participação, a gente fica muito grato aqui na TV Web Crateús. Gratidão, deputado, muito obrigado, que Deus abençoe seus trabalhos, que seja um 2021 mais tranquilo, mas ainda com mais empenho de vocês que representam o povo brasileiro. Obrigado, professor Isaías. Obrigado, e quero aproveitar para mandar um abraço a toda a população de Crateús, ao meu querido amigo, ex-vice-prefeito Magnus Dantas, aos meus queridos amigos vereador Rondinaldo, Zagalo, ex-vereador Cabo Bonfim, enfim, pessoas que a gente tem aí um excelente relacionamento e, graças a Deus, constroem conosco esse mandato, representando a população de Crateús, representando o povo cearense e lutando por um Brasil bem melhor. É isso que nos motiva e é isso que nos energiza para acreditar que os nossos sonhos ainda poderão ser materializados. Um grande abraço e parabéns pelo programa. Vamos outras vezes bater um papo como esse aí. A gente agradece, deputado. Um abraço. Está aí o deputado André Figueiredo, que falou, esclareceu sobre a possibilidade da continuação do auxílio emergencial.